Na imensidão das terras de Vila Serena, uma região conhecida por suas plantações fartas e pela tradição de seus fazendeiros, vivia Rubens Andrade, um homem de 65 anos que carregava nos ombros não apenas a fortuna acumulada com décadas de trabalho, mas também a responsabilidade de manter vivo o legado de sua família. Conhecido por todos como o fazendeiro milionário, ele não era apenas rico, mas também influente. Seu nome tinha peso em qualquer reunião, em qualquer negócio e em qualquer decisão que envolvesse terras, gado ou política local. Contudo, apesar de toda essa imponência, havia uma lacuna em sua vida: a ausência de uma companheira que estivesse ao seu lado de forma verdadeira. Rubens já havia sido casado no passado. Sua falecida esposa, Helena, partira há mais de 15 anos, deixando nele uma marca que nunca foi totalmente cicatrizada. Depois de sua partida, ele se entregara por completo ao trabalho, ao crescimento da fazenda e à educação de seus 2 filhos, que já estavam crescidos e cuidavam de seus próprios negócios. Muitos acreditavam que ele jamais voltaria a se casar. Porém, à medida que o tempo passava e a solidão se tornava mais evidente, Rubens começou a perceber que precisava de alguém para dividir os dias que lhe restavam. Alguém que fosse mais do que uma companhia superficial, alguém que conseguisse enxergar o homem por trás da fortuna. Foi então que surgiu uma situação curiosa, quase como se fosse orquestrada pelo destino. Numa dessas conversas de família, alguns parentes mais distantes começaram a pressioná-lo, dizendo que um homem como ele não poderia ficar sozinho. O assunto se espalhou pela vizinhança, e logo muitas famílias da região começaram a oferecer suas filhas, sobrinhas e conhecidas como possíveis candidatas para se tornarem a nova esposa do fazendeiro. O comentário se tornou praticamente um concurso silencioso, em que cada casa queria ter a honra de se ligar ao nome de Rubens Andrade. No total, 6 mulheres foram apresentadas a ele. Cada uma representava aquilo que, em teoria, seria o ideal: juventude, beleza, saúde e uma imagem impecável. A primeira era Camila, uma moça de 23 anos, filha de um pequeno comerciante. Jovem, de rosto delicado, tinha a inocência que encantava a muitos. A segunda, Mariana, de 26, era filha de um fazendeiro vizinho e trazia consigo o dote de muitas terras. A terceira, Lorena, de apenas 22 anos, era conhecida pela beleza arrebatadora, com longos cabelos negros e um sorriso que hipnotizava qualquer olhar. A quarta, Renata, de 28 anos, possuía uma postura altiva e estudava administração, o que a tornava aos olhos de muitos a escolha mais prática para um homem de negócios. A quinta, Bianca, de 24 anos, era espirituosa e comunicativa, capaz de dominar qualquer ambiente com seu jeito extrovertido. E então havia a sexta mulher, Estela, uma viúva de 62 anos, a mais idosa do grupo, mãe de 3 filhos adultos e já avó. Ela não tinha a juventude das outras, tampouco a beleza que atraía olhares imediatos. Seus cabelos grisalhos eram visíveis, suas mãos mostravam marcas do trabalho duro e sua pele refletia o tempo vivido. Quando foi apresentada, muitos riram da ousadia de incluí-la entre candidatas tão jovens e promissoras. Afinal, que homem rico e influente escolheria uma mulher que, para muitos, já havia passado do tempo de ser cortejada? Mas Rubens, ao olhar para Estela, não viu apenas uma mulher idosa. Ele viu firmeza nos olhos dela, uma serenidade que não se encontrava nas outras. Estela não parecia disputar nada, não parecia querer impressionar. Estava ali de forma simples, sem pretensões, como se aceitasse a vida exatamente como era. Nos dias que seguiram, Rubens decidiu organizar encontros discretos com cada uma das 6 mulheres sem pressa para que pudesse conhecê-las melhor. Ele sabia que qualquer escolha seria comentada por toda a região, então não queria se precipitar.
Com Camila, o que viu foi ingenuidade e um certo deslumbre com a fortuna dele. Mariana mostrou-se prática, já falando em junção de terras e negócios. Lorena parecia preocupada apenas em ser admirada, sempre destacando sua beleza. Renata tinha ambição e falava em crescimento, expansão e lucros. Bianca era divertida, mas parecia mais interessada nas festas que poderia frequentar ao lado de um homem tão rico. E Estela? Com Estela, a conversa foi diferente. Ela não falava em dinheiro, nem em poder. Falava sobre coisas simples, sobre a tranquilidade de uma tarde chuvosa, sobre os netos que a visitavam nos fins de semana, sobre a importância de plantar flores perto da varanda, porque elas traziam paz ao coração. Ela contava histórias de superação, de como criara os filhos sozinha após a morte do marido, de como nunca deixou faltar comida na mesa, mesmo nos tempos de dificuldade. Enquanto Rubens ouvia, percebeu que o silêncio ao redor não era desconfortável, mas preenchido por uma sensação de paz. Ele não precisava impressioná-la, nem precisava vestir uma máscara. Estela enxergava nele não o fazendeiro milionário, mas o homem solitário que também carregava cicatrizes do tempo. Os dias se transformaram em semanas e a pressão da comunidade aumentava. Muitos esperavam que ele fizesse logo sua escolha, e as famílias das jovens já sonhavam com alianças poderosas. Mas Rubens guardava em segredo o que realmente estava sentindo. Cada encontro com Estela deixava nele uma impressão cada vez mais profunda, como se estivesse diante de alguém que compreendia a vida da mesma forma que ele. O dia da decisão chegou. Todos esperavam ansiosos para saber quem seria a escolhida. Alguns já davam como certa a vitória de Mariana pela conveniência de unir duas grandes propriedades. Outros apostavam em Lorena, cuja beleza ofuscava todas as outras. Poucos, quase ninguém, sequer cogitava que Estela pudesse ser mencionada. No entanto, para a surpresa de todos, Rubens se levantou diante da família e dos amigos mais próximos e anunciou calmamente que havia tomado sua decisão. O salão ficou em silêncio. As moças ajeitaram os vestidos, as mães prenderam a respiração, e quando o nome de Estela foi pronunciado, um murmúrio de incredulidade percorreu o ambiente. Rubens havia escolhido a mais idosa das 6 mulheres ofertadas, não pela juventude, não pela promessa de negócios, não pela beleza efêmera, mas porque, nos olhos dela, ele encontrou algo que nunca mais havia sentido desde que perdera Helena. A sensação de estar verdadeiramente em casa. O silêncio que tomou conta do salão após a escolha de Rubens parecia impossível de ser quebrado. As pessoas se entreolhavam, algumas com espanto, outras com indignação. Para muitos, aquilo não fazia o menor sentido. Como um homem tão rico, poderoso e influente, que poderia ter qualquer jovem deslumbrante aos seus pés, optara por uma viúva de cabelos grisalhos, já avó, que sequer se preocupava em disfarçar as marcas do tempo. O burburinho começou devagar, como um sussurro nos cantos, mas logo se transformou em uma onda de comentários maliciosos. Camila, a mais jovem entre as 6, não conseguiu esconder as lágrimas de frustração. Mariana, que já contava com a união das propriedades, encarava Rubens com uma expressão de raiva silenciosa, como se tivesse sido traída por uma promessa que nunca foi feita. Lorena, vaidosa, não suportava a ideia de ter perdido para alguém que ela mesma julgava fora de competição. Renata balançava a cabeça, inconformada, acreditando que Rubens havia desperdiçado a chance de ter ao seu lado uma parceira capaz de expandir ainda mais os negócios. Bianca, por sua vez, soltou uma risada irônica, tentando disfarçar o desapontamento com uma atitude despreocupada. E Estela? Estela permanecia serena. Não demonstrava nem euforia, nem descrença. Seus olhos encontraram os de Rubens por um instante, e naquele olhar silencioso havia apenas respeito e gratidão.
Ela nunca havia se colocado como uma concorrente, nunca alimentara ambições de conquistar o fazendeiro milionário. Aceitara participar daquilo por insistência da família, mas jamais imaginara que seria escolhida. As críticas não tardaram a aparecer. Ainda naquela noite, alguns parentes de Rubens o chamaram de lado para questioná-lo. "Você enlouqueceu", disse o primo Álvaro, visivelmente incomodado. "Tantas moças jovens, de famílias boas, prontas para dar continuidade ao seu nome, e você escolhe uma viúva velha? O que vão pensar de você?" Rubens ouviu, mas não respondeu de imediato. Ele não tinha a intenção de justificar suas escolhas para quem não enxergava além das aparências. Limitou-se a sorrir e, com a calma que lhe era característica, disse: "Eu escolhi quem meu coração quis. Não preciso de alianças, nem de juventude que me trate como troféu. Preciso de paz." Essas palavras se espalharam pela cidade como fogo em capim seco. Em poucas horas, a notícia da escolha de Rubens Andrade estava em todos os cantos de Vila Serena. Os comentários variavam. Alguns zombavam, dizendo que o fazendeiro havia perdido o juízo, que estava cego de solidão. Outros, mais maldosos, insinuavam que Estela deveria ter algum segredo ou algum plano para conquistar a fortuna dele. Mas havia também aqueles que, em silêncio, admiravam a coragem dele de seguir um caminho que ninguém esperava. Nos dias seguintes, a fazenda virou alvo de curiosos. Pessoas iam até os portões só para tentar vislumbrar o casal improvável. Muitos cochichavam ao ver Rubens e Estela caminhando lado a lado pela varanda da casa principal. A diferença de idade entre ela e as outras candidatas era o assunto preferido nas rodas de conversa na feira, na igreja e até nas reuniões de negócios. Os filhos de Rubens também não reagiram da forma mais positiva. O mais velho, Henrique, homem de 40 anos e de caráter pragmático, ficou furioso. "Pai, isso é um absurdo", disse, batendo a mão sobre a mesa. "Essa mulher vai acabar com a sua imagem, vai manchar o nome da família. O senhor tem noção do que está fazendo?" O mais novo, Daniel, embora mais calmo, também não conseguiu esconder a preocupação. "Pai, ninguém entende essa escolha. O senhor podia ter alguém jovem, que lhe desse até filhos novamente, que garantisse o futuro da família. Estela não vai lhe trazer nada disso." Rubens os ouviu com paciência, mas não cedeu. "Meus filhos, vocês têm suas vidas, suas famílias, seus negócios. Eu já lhes dei tudo o que precisei dar. Agora é minha vez de escolher o que me faz bem. Não preciso que vocês entendam, só peço que respeitem." Enquanto os familiares discutiam, Estela permanecia discreta. Não se envolvia em disputas, não respondia às provocações, tampouco tentava convencer ninguém. Sua postura calma e humilde começou, pouco a pouco, a desarmar alguns corações. Havia algo nela que transmitia sinceridade, algo raro em meio a tantas aparências. Uma tarde, quando Rubens e Estela caminhavam pelos campos, ele resolveu abrir seu coração. "Você deve imaginar o quanto vão falar de nós", disse, olhando o horizonte dourado pelo pôr do sol. "Muitos vão rir, outros vão me chamar de tolo. Talvez até tentem nos separar. Mas quero que saiba, eu não ligo para nada disso." Estela sorriu com doçura. "Rubens, eu não tenho nada a te oferecer além da minha verdade. Já vivi o suficiente para não me importar com a opinião dos outros. Se você realmente quer isso, eu estarei ao seu lado. Mas não espere de mim a juventude que eles tanto cobram." Rubens segurou a mão dela com firmeza. "Eu não quero juventude. Quero alguém que saiba o valor de estar vivo. Alguém que entenda a dor da perda e, mesmo assim, ainda saiba sorrir. Quero alguém que me lembre de que a vida é mais do que números e aparências." Essa conversa selou um pacto silencioso entre os dois. Enquanto a cidade inteira discutia, eles viviam momentos de simplicidade que pareciam cada vez mais preciosos.
Estela começou a frequentar a fazenda com mais frequência, ajudando nas tarefas da casa, conversando com os funcionários e até sugerindo pequenos cuidados no jardim. Sua presença, inicialmente vista como estranha, começou a transformar a atmosfera do lugar. Ainda assim, a oposição não cessava. Alguns pretendentes rejeitados não escondiam a revolta. Mariana, especialmente, passou a espalhar rumores maldosos, insinuando que Estela só havia aceitado o pedido de Rubens por interesse na fortuna. Lorena, por sua vez, ridicularizava a situação, dizendo que a fazenda agora cheirava a naftalina. Essas palavras ecoavam pela cidade e chegavam aos ouvidos de Estela, mas ela se mantinha firme, sem devolver ofensas. Rubens, por outro lado, começava a perceber que sua decisão, embora alvo de críticas, estava revelando o caráter das pessoas ao redor. Amigos que antes se diziam leais, agora demonstravam ambição e falsidade. Os que zombavam revelavam inveja. Poucos eram aqueles que realmente torciam por sua felicidade. E foi nesse contexto turbulento que ele decidiu dar o próximo passo. Chamou Estela para uma conversa séria no escritório da casa principal, onde tantas decisões de negócios já haviam sido tomadas. Estela, não quero mais prolongar essa espera. Já sofremos críticas demais, já demos motivos para falatórios. Quero oficializar nossa união. Quero que todos saibam que você é a mulher que escolhi para estar ao meu lado, independentemente do que digam. Estela o olhou com surpresa, mas sem medo. Você tem certeza, Rubens? Isso vai levantar ainda mais revolta, não apenas contra mim, mas contra você também. Ele respirou fundo com um olhar firme. De todas as decisões que tomei na vida, esta é a que me deixa mais em paz. Então sim, tenho certeza. Foi assim que, em meio a rumores e desconfianças, começaram os preparativos para um casamento que ninguém acreditava que realmente aconteceria. Os preparativos para o casamento entre Rubens e Estela caíram como um raio sobre a pequena cidade de Vila Serena. Nunca, em toda a história da região, alguém tão poderoso e influente havia tomado uma decisão tão inesperada. A notícia se espalhou pelos 4 cantos com a rapidez de uma ventania, e em pouco tempo o casamento se tornara o principal assunto nas praças, nas feiras, nas rodas de chimarrão e até nas missas de domingo. Alguns achavam que era uma piada, uma encenação passageira que não se concretizaria. Outros acreditavam que Rubens desistiria no último instante, pressionado pela família ou pelos amigos de longa data. Mas à medida que os dias passavam, a determinação dele apenas se fortalecia. Ele mandou preparar a casa principal da fazenda para receber a cerimônia, contratou músicos locais e fez questão de convidar não apenas os parentes e amigos mais próximos, mas também funcionários e moradores da região. Queria que todos fossem testemunhas de sua decisão. Estela, embora relutante no início, acabou cedendo ao pedido de Rubens. No fundo, seu coração estava dividido. De um lado, sentia medo de se tornar alvo de zombarias e críticas ainda mais intensas. De outro, havia uma chama discreta de alegria por ter sido escolhida não por aparência ou interesse, mas por algo mais profundo. Ela jamais havia se imaginado vestida de noiva novamente, muito menos ao lado de um homem de tanta influência. Mas a sinceridade de Rubens lhe dava coragem para seguir adiante. Enquanto os preparativos avançavam, as resistências também se multiplicavam. Henrique, o filho mais velho de Rubens, foi o primeiro a confrontá-lo novamente. Pai, o senhor está cometendo um erro grave. Vai jogar nosso nome na lama. As pessoas estão rindo de nós. O senhor não percebe? Dizia ele cada vez mais irritado. Rubens respondia com calma, mas firmeza. Quem ri não conhece o peso da solidão. Eu já carreguei riquezas, poder e influência. Nada disso vale quando não se tem alguém de verdade ao lado. Daniel, o filho mais novo,
Não era tão agressivo quanto o irmão, mas também não escondia a desaprovação. Tentava, com conversas mais brandas, convencer o pai a desistir. Pai, pense bem, ainda dá tempo de recuar. Todos estão esperando que o senhor mude de ideia. O senhor não precisa se expor desse jeito. Mas Rubens se mantinha inabalável. Vocês estão preocupados com a opinião dos outros. Eu estou preocupado apenas com a minha paz. Enquanto isso, as mulheres rejeitadas, sobretudo Mariana e Lorena, não deixavam de lançar farpas. Mariana, em um jantar na casa de sua família, comentou em voz alta: "É inacreditável! O fazendeiro mais rico da região preferiu se casar com uma mulher que poderia ser sua irmã mais velha, em vez de garantir o futuro da família com alguém como eu. Isso só prova que ele perdeu o juízo." Lorena, por sua vez, fazia questão de espalhar ironias por onde passava. "A noiva vai entrar com véu branco ou com véu prateado, combinando com os cabelos?" Esses comentários maldosos e carregados de inveja chegavam aos ouvidos de Stella. Em algumas noites, ela se deitava aflita, perguntando a si mesma se teria feito bem em aceitar o pedido de Rubens. Mas, sempre que estava prestes a desanimar, ele segurava sua mão e dizia palavras que lhe devolviam a segurança. "Não ligue para o que falam. Eles não sabem nada sobre nós." Enquanto as críticas cresciam, algo inesperado começou a acontecer. Os funcionários da fazenda passaram a se afeiçoar a Stella. De início, muitos estranharam a presença dela, mas aos poucos perceberam que sua simplicidade e bondade não eram uma fachada. Stella não tratava ninguém com superioridade, não agia como se estivesse prestes a se tornar a senhora da casa. Pelo contrário, ajudava nas pequenas coisas, conversava com as cozinheiras, perguntava sobre os filhos dos vaqueiros e até participava das colheitas de flores que enfeitariam o jardim para a cerimônia. Uma manhã, Maria, uma das cozinheiras mais antigas da fazenda, comentou com Rubens: "Patrão, Dona Stella tem um coração bom. A gente vê que ela não está aqui por interesse, não. A gente sente quando a pessoa é verdadeira." Essas palavras encheram Rubens de orgulho. Não precisava de provas para confiar em Stella, mas saber que até os mais simples começavam a reconhecê-la lhe dava ainda mais certeza de que havia feito a escolha certa. No entanto, os preparativos não seguiram sem obstáculos. Alguns fornecedores, pressionados por famílias influentes que se opunham ao casamento, começaram a recusar serviços. O florista mais renomado da cidade alegou estar ocupado. A costureira, que sempre confeccionava os vestidos das damas da sociedade local, recusou o pedido de Stella. Os músicos contratados ameaçaram cancelar a apresentação depois de receberem propostas mais vantajosas de outras famílias. Rubens, acostumado a lidar com adversidades nos negócios, não se deixou abalar. Ele mesmo foi atrás de alternativas. Contratou jovens músicos de um vilarejo vizinho. Pediu que as próprias funcionárias ajudassem na confecção do vestido de Stella e colheu flores do próprio campo para decorar a casa. Essas atitudes não apenas mostraram sua determinação, como também uniram ainda mais as pessoas próximas a ele. À medida que a data se aproximava, o clima de tensão aumentava. Alguns vizinhos mais ricos anunciaram que não compareceriam à cerimônia em forma de protesto. "Não vamos compactuar com esse disparate", diziam. Outros, porém, mais humildes, viam no gesto de Rubens uma prova de humanidade e faziam questão de marcar presença. Na véspera do casamento, Stella estava sentada na varanda da casa principal, olhando o céu avermelhado do entardecer. Seus pensamentos eram um turbilhão. Lembrava-se do falecido marido, das dificuldades que enfrentara sozinha, das vezes em que acreditou que nunca mais teria alguém ao seu lado. Agora estava prestes a se casar novamente, mas em circunstâncias que jamais imaginara. Sentia medo, sim, mas também sentia uma força inexplicável.
Rubens se aproximou silenciosamente e se sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ele disse: "Amanhã vai ser um dia importante, não só para nós, mas para todos que ainda não entendem o que é amor de verdade." Estela respirou fundo e respondeu: "Eu não sei se estou pronta para ser julgada por todos. Mas se você estiver ao meu lado, talvez eu consiga enfrentar." Rubens sorriu e apertou sua mão. "Você não vai enfrentar sozinha, nunca mais." Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol iluminaram a fazenda, que estava enfeitada de forma simples, mas acolhedora. Os convidados começaram a chegar, alguns curiosos, outros desconfiados e alguns verdadeiramente felizes por Rubens e Estela. A atmosfera era de expectativa. Todos queriam ver se, de fato, aquele casamento aconteceria. E quando Estela surgiu, caminhando com passos firmes, vestida de branco simples, adornado com flores colhidas no próprio campo, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Não era a imagem da noiva tradicional que muitos esperavam, mas havia nela uma beleza serena, uma dignidade que impunha respeito. Foi nesse instante que até os mais céticos começaram a perceber que estavam diante de algo diferente, algo que não poderia ser medido por idade, juventude ou aparência. O silêncio que tomou conta da fazenda naquele instante parecia mais forte do que qualquer música ou discurso. Os convidados, que antes cochichavam e lançavam olhares de julgamento, ficaram imóveis ao ver Estela surgir. A simplicidade do vestido, feito com tecidos leves e adornado com flores campestres, contrastava com o luxo e ostentação que muitos esperavam de uma cerimônia organizada pelo fazendeiro mais rico da região. Mas era justamente essa simplicidade que conferia a ela uma aura de dignidade rara. Rubens, em pé no altar improvisado sob um caramanchão coberto de flores do próprio campo, olhava para Estela com uma expressão serena. Não havia hesitação em seu olhar, apenas a firmeza de quem tinha plena consciência da escolha que fazia. Quando os olhos deles se encontraram, um sorriso discreto surgiu em seus rostos, e naquele instante parecia que nada mais existia além dos dois. O padre local, homem simples e querido pela comunidade, conduzia a cerimônia com palavras que ressaltavam o valor da união verdadeira. Ele não fazia discursos sobre juventude ou beleza passageira, falava de companheirismo, respeito e da coragem de duas pessoas que, mesmo após tantas experiências de vida, ainda estavam dispostas a recomeçar. Entre os convidados, as reações eram diversas. Alguns permaneciam incrédulos, com os lábios contraídos em expressões de reprovação. Mariana, sentada na primeira fileira com a mãe, observava tudo com um olhar frio e calculista. Já Lorena, conhecida pela vaidade, murmurava comentários irônicos às amigas, tentando ridicularizar cada detalhe. O vestido, o buquê, a cerimônia ao ar livre. Camila, a mais jovem, chorava discretamente, não de alegria, mas de ressentimento por não ter sido escolhida. Bianca, com seu jeito extrovertido, tentava disfarçar o desapontamento com piadas de mau gosto, que arrancavam risos forçados de alguns. Por outro lado, havia aqueles que se emocionavam genuinamente. Muitos funcionários da fazenda olhavam para Estela com ternura, reconhecendo nela alguém que já fazia parte de suas vidas com pequenos gestos de bondade. Maria, a cozinheira, não segurou as lágrimas ao ver a noiva caminhar. Alguns vizinhos mais humildes, que haviam sido convidados por consideração de Rubens, também aplaudiam em silêncio, admirados com a coragem do fazendeiro. Quando Estela chegou ao altar, Rubens estendeu-lhe a mão. Ela a segurou com firmeza, e naquele gesto havia mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. O padre prosseguiu com a cerimônia, e cada palavra soava como um desafio às convenções sociais. O amor verdadeiro não se mede pela idade, nem pela aparência,
mas pela disposição de caminhar lado a lado. Na hora dos votos, Rubens surpreendeu a todos ao dispensar o texto tradicional. Olhando diretamente nos olhos de Estela, ele falou com voz firme e emocionada. Estela, desde que te conheci, percebi que em você havia algo que eu não encontrava em ninguém mais. Não vi em você apenas uma mulher, mas um coração sereno, uma força silenciosa que me fez lembrar que a vida ainda pode ser doce. Eu já tive riquezas, poder e glórias, mas nada disso se compara à paz que encontro quando estou ao seu lado. Prometo respeitar-te, cuidar de ti e caminhar contigo até o fim dos meus dias. As palavras ecoaram entre os presentes, deixando muitos comovidos, mesmo aqueles que antes zombavam. Estela, por sua vez, hesitou por um instante, tomada pela emoção. Em seguida, com a voz embargada, respondeu: Rubens, eu jamais imaginei que a vida ainda me reservaria algo assim. Passei por perdas, por dias de solidão, por lutas silenciosas que ninguém jamais conhecerá. Mas você me fez lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Eu não tenho nada de grandioso a oferecer, mas tenho minha verdade, meu carinho e minha lealdade. Prometo estar ao seu lado em cada manhã, em cada noite, e dividir com você não apenas os dias bons, mas também os desafios que virão. Nesse momento, até os mais céticos sentiram um aperto no coração. O padre sorriu, declarou-os marido e mulher, e os aplausos ecoaram pelo salão improvisado, ainda que alguns o fizessem de forma contida e forçada. O beijo que selou a união não foi longo nem teatral, mas carregado de sinceridade. Não havia ali a euforia dos casamentos grandiosos da elite local, mas sim a solidez de duas almas que haviam se encontrado após percorrer caminhos árduos. Após a cerimônia, teve início a recepção, realizada no pátio da fazenda. As mesas estavam enfeitadas com toalhas simples, flores colhidas no campo e pratos preparados pelas cozinheiras da casa. Não havia ostentação, mas o ambiente exalava aconchego. Muitos convidados, ainda desconfortáveis, se retiraram cedo, alegando compromissos. Outros permaneceram, mais curiosos do que realmente celebrando. Mas os funcionários, amigos mais humildes e algumas poucas famílias próximas se entregaram de coração à festa, tornando-a mais viva do que qualquer banquete luxuoso poderia ser. Henrique e Daniel, os filhos de Rubens, participaram da cerimônia com expressões tensas. Ambos estavam presentes por respeito ao pai, mas não escondiam o incômodo. Durante a recepção, Henrique foi direto ao ponto, chamando o irmão para um canto e desabafando. Isso é um absurdo. O pai está cego, Daniel. Essa mulher vai acabar controlando tudo. Você não vê? Daniel, embora também contrariado, não tinha a mesma dureza. Eu não sei, Henrique. Não posso negar que ela parece sincera. Vi como ela trata os funcionários, como fala com o pai. Talvez não seja tão simples assim. Simples? Retrucou Henrique com a voz carregada de raiva. Não existe nada simples nisso. Ela vai tomar o lugar da nossa mãe, vai se meter nos negócios e sabe-se lá o que mais. Enquanto isso, Estela caminhava entre os convidados com um sorriso discreto, agradecendo a presença de cada um. Não havia vaidade em seus gestos, nem arrogância. Quando via alguém sair às pressas, como Mariana e Lorena fizeram, não guardava rancor. Limitava-se a desejar que um dia aquelas mulheres entendessem que a vida não é apenas uma competição de aparências. Mais tarde, quando a noite caiu e os últimos convidados foram embora, a fazenda mergulhou em silêncio. Rubens e Estela permaneceram na varanda, olhando as estrelas. O vento leve balançava os cabelos grisalhos dela, e ele a observava com admiração. Hoje foi só o começo, disse Rubens, quebrando o silêncio. Ainda teremos de enfrentar muito mais pela frente. Estela concordou com a cabeça, mas em seu olhar não havia medo. Enquanto estivermos juntos, nada mais importa.
No entanto, embora aquela união tivesse começado com promessas de amor e companheirismo, as consequências da decisão de Rubens estavam apenas começando a se manifestar. O casamento havia dividido a comunidade. Parte admirava a coragem dele, mas muitos outros enxergavam aquilo como uma afronta, um escândalo ou, pior ainda, uma oportunidade de manipular a situação. Alguns, movidos pela inveja, começaram a planejar formas de colocar Stella contra a família dele. Outros, desconfiados, acreditavam que ela tinha segundas intenções e decidiram vigiar cada passo que ela desse. O próprio Henrique não tinha a menor intenção de aceitar aquela união tão facilmente. E assim, embora a cerimônia tivesse terminado, a verdadeira batalha estava apenas começando. Os dias que sucederam o casamento de Rubens e Stella foram marcados por uma tensão silenciosa que parecia crescer como nuvem de tempestade no horizonte. A cerimônia já havia sido realizada, mas em vez de trazer paz, ela abriu espaço para uma enxurrada de comentários, desconfianças e ressentimentos. O que antes eram apenas murmúrios espalhados pelas ruas da cidade, agora ganhava forma de acusações mais diretas e planejadas. Na feira, onde Stella começou a aparecer ao lado de Rubens, os olhares eram inevitáveis. Mulheres mais jovens cochichavam e riam em voz baixa quando ela passava. Homens faziam piadas de mau gosto e até alguns antigos amigos do fazendeiro fingiam não vê-lo, como se sua escolha tivesse manchado uma reputação construída por décadas. Stella percebia tudo, mas mantinha o mesmo semblante sereno. Não era a primeira vez que enfrentava julgamento. Já havia sido apontada quando ficou viúva ainda jovem, quando criou os filhos sozinha, quando recusou pretendentes que buscavam apenas conveniência. Agora, porém, ela não estava mais sozinha. Tinha Rubens ao seu lado, e isso lhe dava forças. Henrique, o filho mais velho, não aceitava a situação. A cada visita à fazenda, mostrava-se mais frio e distante. Evitava conversar com Stella e, quando falava, limitava-se a palavras formais, carregadas de ironia disfarçada. Ele já começava a arquitetar meios de proteger aquilo que considerava seu direito, a herança. Essa mulher está ganhando espaço, Daniel, disse a certa altura, durante uma conversa com o irmão no escritório da fazenda. Hoje ela se limita à casa e ao jardim. Mas amanhã vai querer opinar nos negócios e depois vai se meter nas decisões maiores. Se a gente não agir agora, ela vai tomar conta de tudo. Daniel, embora menos combativo, também não escondia a preocupação. Eu entendo o que você sente, Henrique, mas você já reparou em como o pai está diferente? Ele parece mais calmo, mais leve. Não vejo nele a mesma dureza de antes. Talvez Stella realmente faça bem a ele. Leve? Retrucou Henrique, quase explodindo. Leveza não paga contas, Daniel. Isso é uma farsa. Essa calma toda é fachada. Você vai ver. Ela vai mostrar as garras no momento certo. Enquanto os filhos discutiam, Rubens e Stella viviam seus dias de forma simples. Passeavam pelas plantações, conversavam nas varandas, jantavam junto aos funcionários em algumas ocasiões, quebrando protocolos que o próprio Rubens sempre mantivera. Aos poucos, ela introduzia pequenas mudanças. Sugeriu que parte da produção fosse doada a famílias necessitadas, pediu que fossem construídos bancos sob as árvores para que os trabalhadores pudessem descansar à sombra e incentivava Rubens a passar mais tempo com os netos que até então ele mal visitava. Essas atitudes começaram a gerar simpatia entre alguns membros da comunidade, principalmente os mais humildes. Para eles, Stella não era a mulher que havia roubado o coração do milionário, mas sim alguém que se preocupava com os outros. Ainda assim, essa simpatia não era suficiente para conter os rumores maldosos. Mariana, a filha do fazendeiro vizinho, intensificava os comentários venenosos. Em conversas, dizia que Stella tinha planos de convencer Rubens a transferir parte da fazenda para o nome dela, deixando os filhos de lado.
Lorena, por sua vez, espalhava histórias fantasiosas, dizendo que a nova esposa era conhecida por enfeitiçar homens com ervas e simpatias. Essas fofocas, embora absurdas, encontravam terreno fértil entre aqueles que já estavam inclinados a desprezar Stella. Em pouco tempo, começaram a surgir boatos de que Rubens havia perdido o juízo, de que Stella exercia uma influência sobrenatural sobre ele, de que o casamento não passava de uma estratégia. Cada mentira ganhava força à medida que era repetida, até se transformar quase em verdade nos olhos de muitos. Certa tarde, Henrique resolveu confrontar Stella diretamente. Encontrou-a no jardim, cuidando das roseiras que havia plantado com as próprias mãos, e se aproximou com um olhar frio. "A senhora deve estar muito satisfeita, não é?" Disse sem rodeios. "Conseguiu o que queria. Está vivendo na casa principal ao lado do meu pai, como se fosse dona de tudo isso." Stella levantou o olhar devagar, sem se abalar com o tom agressivo. "Henrique, eu não tomei nada de você. Eu não pedi essa vida. Seu pai me escolheu porque viu em mim algo que ninguém mais mostrou. Eu não vim aqui para substituir sua mãe, nem para roubar o que é de vocês." "Palavras bonitas", retrucou ele com sarcasmo. "Mas eu conheço esse tipo de gente. Já vi muitas mulheres tentando se aproximar dele por interesse. E você não é diferente." Stella respirou fundo, mas não respondeu. Voltou a cuidar das flores, como se não tivesse ouvido. Aquela atitude, mais do que qualquer resposta, deixou Henrique ainda mais irritado. Quando contou a Rubens sobre o confronto, ele ficou furioso. "Meu próprio filho ousa acusar você dentro da minha casa?" disse, caminhando de um lado para o outro no escritório. "Eu não vou permitir isso." Mas Stella, serena como sempre, pediu calma. "Não é com raiva que vamos conquistar o coração dele, Rubens. Henrique ainda está machucado. Ele perdeu a mãe cedo e acha que estou ocupando um lugar que não me pertence. Precisa de tempo." As palavras dela, cheias de compreensão, fizeram Rubens refletir. Ele percebeu que Stella não era apenas uma companheira, mas também uma ponte de conciliação, alguém capaz de trazer equilíbrio mesmo em meio ao caos. Apesar disso, os ataques não diminuíam. Alguns fornecedores começaram a cobrar valores abusivos, insinuando que o fazendeiro estava frágil e fácil de enganar. Antigos aliados de negócios passaram a se afastar, temendo que a nova esposa tivesse influência nas decisões. Até mesmo na igreja, onde o padre havia celebrado o casamento, alguns fiéis cochichavam nas fileiras de bancos, criticando a união como um erro contra a tradição. Em meio a essa tormenta, Rubens tomou uma decisão. Iria organizar um grande jantar na fazenda, convidando não apenas parentes, mas também vizinhos e autoridades locais. Queria apresentar Stella de forma oficial como sua esposa, deixando claro que aquela união não era passageira, mas definitiva. O jantar, segundo ele, seria uma oportunidade de mostrar a todos quem era Stella de verdade. Stella, embora receosa, concordou. Prepararam tudo com carinho. Mesas longas, pratos típicos, música suave. Ela mesma ajudou na cozinha, coordenou a decoração e pediu que o evento tivesse mais o espírito de um encontro em família do que de uma reunião de negócios. No dia marcado, a fazenda recebeu dezenas de convidados. Muitos foram apenas por curiosidade, outros para observar de perto a mulher que havia abalado as estruturas da comunidade. Stella os recebeu com um sorriso cordial, cumprimentando um a um, sem demonstrar orgulho nem submissão. No entanto, o que deveria ser um momento de aproximação acabou se transformando em palco para novos conflitos. Durante o jantar, Mariana levantou-se e em voz alta fez uma pergunta que deixou todos em silêncio. "Dona Stella, já que agora é a esposa do fazendeiro mais rico da região, pode nos dizer quais serão suas primeiras decisões como senhora da casa?"
Vai começar por distribuir as terras ou mudar os negócios da família. O tom carregado de ironia provocou risadinhas entre alguns, mas Estela manteve-se calma. Mariana, eu não tomo decisões sobre a fazenda. Isso é responsabilidade de Rubens e de seus filhos. Meu papel aqui é cuidar do que sempre cuidei, das pessoas. Quero que esta casa seja um lugar de acolhimento, não de disputa. A resposta, embora simples, causou impacto. Alguns convidados se entreolharam, surpresos com a serenidade dela. Outros, no entanto, aproveitaram para reforçar suas críticas, dizendo que aquilo era apenas discurso ensaiado. Henrique, sentado próximo, não conteve o incômodo. Levantou-se abruptamente e disse: palavras bonitas, mas vazias. Vamos ver quanto tempo essa paz toda dura. O ambiente ficou tenso e Rubens teve de intervir. Henrique, disse com voz firme, esta é minha esposa, e enquanto ela viver nesta casa, será tratada com respeito. A noite terminou em clima pesado. Alguns convidados saíram antes do previsto, murmurando críticas. Outros ficaram para se despedir educadamente. Mas o jantar deixou claro uma coisa. Estela não seria aceita facilmente, não importava o quanto tentasse demonstrar sinceridade. Naquela noite, ao se recolherem, Rubens abraçou Estela e disse: estamos cercados de pessoas que querem nos ver fracassar, mas eu não vou desistir de você. Estela, com a voz baixa, respondeu: e eu não vou desistir de nós. O que nenhum dos dois sabia é que, enquanto enfrentavam as críticas abertamente, havia quem tramasse em silêncio, pronto para colocar à prova não apenas o amor deles, mas também a estabilidade da própria fazenda. Na manhã seguinte ao jantar, o sol parecia brilhar como se nada tivesse acontecido, mas dentro da fazenda o clima era outro. Estela acordou cedo, como de costume, e se dirigiu ao jardim. Enquanto aparava as roseiras, sentiu um silêncio estranho pairando sobre a casa, como se os corredores guardassem segredos. Não demorou para descobrir a origem daquela sensação. Henrique havia passado parte da noite em reunião com Mariana e dois antigos conhecidos da família, tramando algo contra ela. Henrique estava determinado a provar que Estela não era digna de ocupar o lugar de sua mãe. Se não conseguisse convencer o pai, buscaria expor qualquer detalhe do passado dela que pudesse ser usado contra a nova esposa. Mariana, sempre disposta a atiçar o fogo, ofereceu-se para investigar a vida de Estela, alegando ter contatos que poderiam encontrar informações escondidas. Essa mulher pode parecer pura e serena, mas ninguém chega aos 60 anos sem carregar manchas na história, disse Mariana, com um sorriso malicioso. Basta encontrar uma sombra no passado dela, que todos vão enxergar o que você já vê. Henrique, embora relutante em confiar plenamente na vizinha, aceitou a ajuda. Queria resultados, não importava de onde viessem. Enquanto isso, Daniel acompanhava tudo à distância. Não concordava com os métodos do irmão, mas também não tinha coragem de se opor diretamente. Via no semblante do pai uma felicidade genuína, algo que há muito não presenciava, e isso lhe causava dúvida. Entre proteger a herança e respeitar a vontade de Rubens, Daniel se via dividido, e esse dilema começava a pesar sobre ele. Do lado de fora da família, os rumores aumentavam. Mariana espalhava boatos de que Estela havia tido envolvimento com homens casados no passado, que se sustentava com favores suspeitos e até que teria abandonado parentes distantes. Nada disso era verdade, mas as mentiras se espalhavam como fogo em palha seca. Na cidade, Estela começou a perceber que algumas pessoas evitavam falar com ela, viravam o rosto quando passava ou até a tratavam com falsa cordialidade. Certo dia, enquanto caminhava até a feira para comprar legumes, ouviu duas mulheres cochichando atrás dela. É uma vergonha para todos nós, disse uma. Um homem como Rubens se deixar enredar por alguém como ela. E ainda dizem que ela vai convencê-lo a mudar o testamento, completou a outra. Estela, em silêncio, seguiu adiante.
Seus olhos, porém, denunciavam a dor que sentia. Não chorava na frente de Rubens, porque sabia que ele já enfrentava pressão demais, mas dentro de si a angústia crescia. Rubens percebeu essa mudança. Uma noite, ao encontrá-la na varanda olhando as estrelas, perguntou: "O que se passa em seu coração, Estela? Você tem estado tão calada?" Ela demorou a responder, mas finalmente disse: "Às vezes me pergunto se você não teria sido mais feliz escolhendo outra. Não por falta de amor, Rubens, mas porque não suporto ver como as pessoas falam de você por minha causa." Rubens segurou sua mão com firmeza. "Estela, eu sou mais feliz agora do que em toda a minha vida. Não me importa o que os outros digam. Se tiver de perder amigos ou negócios, que seja. O que importa é você." Essas palavras reacenderam em Estela a coragem de seguir em frente, mas não apagaram a sensação de que algo maior estava sendo tramado. E de fato estava. Mariana, junto de Henrique, começou a procurar pessoas que haviam conhecido Estela em sua juventude. Vasculharam registros antigos, perguntaram em vilarejos distantes e, em pouco tempo, encontraram um homem disposto a dar depoimentos maliciosos em troca de dinheiro. Ele alegava ter tido um envolvimento com Estela décadas antes e que ela sempre buscava relacionamentos por interesse. Embora fosse uma mentira descarada, era exatamente o tipo de narrativa que os inimigos dela desejavam. Henrique planejava usar esse falso testemunho como munição contra o pai, esperando que Rubens não suportasse a pressão. Daniel, ao descobrir essa intenção, sentiu-se dividido como nunca. Tentou argumentar: "Henrique, você está indo longe demais. Mesmo que fosse verdade, você realmente acha justo arrastar o nome de uma mulher na lama?" "Não se trata de justiça, Daniel. Trata-se de proteger o que é nosso. Se não fizermos nada, ela vai destruir tudo o que o pai construiu." Enquanto isso, Estela continuava a se aproximar dos trabalhadores da fazenda. Passava horas conversando com eles, ouvindo suas histórias, ajudando em pequenas tarefas e mostrando uma simplicidade que ninguém esperava de alguém em sua posição. Para os empregados, ela se tornava uma figura respeitada e querida, quase uma mãe. Isso começou a gerar desconforto ainda maior em Henrique, que via seu poder de influência diminuir a cada dia. Certa tarde, um dos trabalhadores, chamado Jonas, aproximou-se de Estela e disse em voz baixa: "Dona Estela, há gente tramando contra a senhora. Eu ouvi conversas na cidade. Dizem que vão trazer provas de um passado sujo. Sei que não é verdade, mas achei que devia avisar." Estela agradeceu, mas não demonstrou medo. "Obrigada, Jonas. A verdade sempre aparece, mesmo que demore." Rubens, ao saber do aviso, ficou irado. "Eu não vou permitir que mexam com você dessa maneira. Se tentarem inventar mentiras, vou enfrentar todos de frente." Mas Estela, mais uma vez, pediu calma. "Rubens, não é com gritos que vamos calar os rumores. Às vezes, o silêncio e a firmeza falam mais alto do que a raiva." Mesmo assim, o fazendeiro sabia que o confronto era inevitável. Henrique e Mariana estavam cada vez mais ousados. Planejavam organizar um encontro na cidade, chamando figuras influentes para expor as supostas revelações sobre Estela. Era um plano cruel, pensado para humilhar a mulher em público, diante de todos. No entanto, o que eles não previam era que Daniel começava a mudar de postura. Ao ver a serenidade de Estela diante de tanta hostilidade, ele passou a enxergá-la com outros olhos. A lembrança do jantar, em que ela respondeu com tanta dignidade às provocações de Mariana, não saía de sua mente. Aos poucos, Daniel começou a questionar se estava do lado certo nessa disputa. No final daquela semana, Estela recebeu uma carta anônima. Nela, dizia-se que no próximo domingo haveria uma reunião importante na praça central da cidade e que seu nome seria colocado em jogo. O autor da carta não se identificava, mas parecia estar tentando alertá-la. Quando mostrou a Rubens, ele quis impedir que ela fosse.
Não precisamos nos sujeitar a isso. Eles não têm provas. Tudo não passa de mentira. Mas Stella, com a calma que lhe era característica, respondeu: Rubens, às vezes a gente precisa enfrentar a mentira de frente para mostrar a verdade. Eu não vou me esconder. No domingo, a cidade parecia respirar expectativa. A praça estava cheia, como se fosse um espetáculo aguardado. Henrique, ao lado de Mariana, parecia confiante. Trazia consigo o homem comprado para depor contra Stella, pronto para espalhar mentiras. Os olhares estavam todos voltados para ela quando chegou, caminhando devagar, com postura ereta e serena, como se carregasse consigo uma força invisível. Rubens permaneceu ao seu lado, firme, enquanto Daniel observava tudo de perto, dividido entre a lealdade ao irmão e a crescente admiração pela madrasta. O encontro estava prestes a começar, e o silêncio que caiu sobre a praça anunciava que algo grande iria acontecer. O murmúrio na praça aumentava à medida que as pessoas se aproximavam do coreto, onde Henrique e Mariana haviam montado o cenário para o confronto. Uma mesa simples, alguns papéis espalhados e o homem contratado para depor estavam posicionados como se fosse uma audiência improvisada. A atmosfera era de julgamento público, e os olhos curiosos da multidão ardiam sobre Stella e Rubens, que permaneceram lado a lado, imóveis, aguardando o que estava por vir. Henrique foi o primeiro a falar, erguendo a voz com firmeza. Amigos, estamos aqui porque acreditamos que a verdade precisa ser mostrada. Todos vocês conhecem meu pai, o fazendeiro Rubens, homem de honra e trabalho. Mas muitos têm dúvidas sobre a mulher que ele escolheu para estar ao seu lado. Hoje, essas dúvidas serão respondidas. Um burburinho correu pela multidão. Stella não desviou o olhar, fixando-o no filho do marido com serenidade. Rubens, porém, apertava o punho com raiva contida. Mariana se adiantou, com um sorriso satisfeito de quem acredita estar prestes a triunfar. Trouxemos até aqui alguém que conhece bem o passado da senhora Stella, um homem que conviveu com ela e pode atestar o verdadeiro caráter dessa mulher. O homem contratado subiu ao coreto, fingindo nervosismo. Olhou para os lados, pigarreou e começou. Eu conheci Stella há muitos anos, quando ela ainda morava em outro vilarejo. Era conhecida por se aproximar de homens influentes, sempre em busca de vantagem. Eu mesmo tive um envolvimento com ela, e posso dizer que nunca a vi agir por amor verdadeiro. A multidão reagiu com espanto. Alguns riram, outros começaram a cochichar. O objetivo de Mariana estava se cumprindo: manchar a imagem de Stella diante de todos. Henrique cruzou os braços, satisfeito, mas Stella não se abalou. Esperou que o homem terminasse e, com passos lentos, aproximou-se dele. A serenidade de sua postura silenciou parte da plateia. Quando abriu a boca, sua voz ecoou clara. O senhor pode me olhar nos olhos e repetir o que acabou de dizer? Pode afirmar diante de Deus e dessas pessoas que eu realmente tive algum envolvimento com você? O homem gaguejou, desviando o olhar. E eu... Sim. Então me diga, qual era o nome da minha filha mais velha que eu criava naquela época? Perguntou Stella, firme. Ele engasgou. Eu não me lembro. Faz tanto tempo. Stella deu um passo à frente. Pois eu me lembro de tudo. Eu nunca o vi antes. Nunca estive no lugar que o senhor descreveu, nem mantive qualquer relação com você. O que me entristece não são as suas palavras, mas a mentira que se espalha entre aqueles que preferem acreditar no pior a enxergar o que é verdadeiro. O silêncio se espalhou pela praça. O olhar perdido do homem já denunciava a farsa. Foi então que Daniel, tomado por um impulso, levantou-se e gritou: Esse homem é um impostor. Ele foi pago para mentir. Todos se voltaram para ele chocados. Henrique ficou pálido. Daniel, o que você está fazendo? Sussurrou entre dentes. Mas o irmão prosseguiu, ignorando-o.
Eu descobri, e não posso ficar calado. Mariana e Henrique ofereceram dinheiro a esse homem para inventar histórias sobre Stella. Tudo isso é uma armadilha contra a própria família. Um clamor tomou conta da praça. As pessoas começaram a discutir entre si, apontando dedos, murmurando. Mariana ficou vermelha de raiva, enquanto Henrique tentava se defender. Isso é mentira. Ele está inventando para proteger essa mulher. Mas Daniel não recuou. Eu estava presente quando vocês falaram disso, Henrique. Ouvi você dizer que precisava de qualquer coisa para destruir a imagem dela. Eu fiquei em silêncio até agora porque não queria me voltar contra meu irmão. Mas não posso mais compactuar com tamanha injustiça. Rubens se levantou, com os olhos marejados, e olhou fixamente para os filhos. Eu sempre soube que havia desconfiança, mas nunca imaginei que chegariam a esse ponto. Contratar um mentiroso para difamar a mulher que amo. Vocês mancharam não o nome dela, mas o da nossa própria família. Henrique tentou se justificar, mas sua voz se perdia em meio ao burburinho indignado da multidão. Mariana, percebendo que o plano havia desmoronado, tentou se afastar discretamente, mas foi repreendida por alguns moradores que já cochichavam sobre sua participação na farsa. Stella, então, voltou-se à multidão. Eu não escolhi estar no centro de tudo isso. A única escolha que fiz foi amar e ser amada. Sei que muitos aqui ainda duvidam de mim e não posso obrigar ninguém a acreditar. Mas peço que pensem, o que ganhei ao vir para esta casa? Nada além de trabalho, críticas e acusações. Eu aceitei essa vida porque vi no coração de Rubens um companheiro verdadeiro, e foi só isso que me moveu. As palavras tocaram alguns. Havia emoção em sua voz, mas sem drama, apenas verdade. Pessoas que antes cochichavam começaram a se calar, refletindo. Uma senhora da plateia, conhecida por sua língua afiada, levantou-se e disse: Eu também já fui viúva e sei o peso do julgamento. Se essa mulher encontrou paz ao lado dele, quem somos nós para julgar? A declaração gerou murmúrios de apoio. Aos poucos, o clima de condenação transformava-se em dúvida e depois em simpatia. Henrique, desesperado, gritou: Vocês não podem acreditar nisso. Ela está manipulando todos. Mas sua voz ecoou como um apelo vazio. Daniel virou-lhe as costas e aproximou-se de Stella. Eu errei em não defendê-la antes. Hoje entendo que você não é inimiga, e sim a única que realmente trouxe paz a esta casa. Rubens segurou a mão da esposa diante de todos e disse: Stella é minha escolha, minha companheira e minha esposa. Quem não aceitar isso não tem lugar em minha vida. O público dividido começou a se dispersar. Alguns ainda guardavam desconfiança, mas a farsa desmascarada havia plantado uma semente de respeito por Stella. A mentira que deveria destruí-la no fim havia revelado sua força. De volta à fazenda, o silêncio entre os irmãos era ensurdecedor. Henrique sentia-se traído não apenas por Stella, mas pelo próprio Daniel. Já Mariana tramava como poderia se livrar da culpa que agora recaía sobre ela. Stella, por sua vez, estava exausta. Embora tivesse mantido a postura firme, sentia no corpo o peso de todo aquele confronto. Quando se deitou naquela noite, olhou para Rubens e disse baixinho: Se eu tivesse escolhido uma vida de silêncio, teria sido mais fácil. Mas não me arrependo. Se for preciso enfrentar o mundo inteiro, eu enfrento, desde que seja ao seu lado. Rubens a abraçou e respondeu: Você não está sozinha, Stella. Nunca mais estará. Mas enquanto o casal encontrava consolo no amor, no escuro do quarto ao lado, Henrique alimentava um ressentimento cada vez mais perigoso. Já não se tratava apenas de herança ou de orgulho. Para ele, Stella havia se tornado inimiga declarada, e ele não descansaria enquanto não a tirasse da vida de seu pai. Aquela noite na fazenda foi marcada por um silêncio pesado.
diferente de todos os outros. Depois do confronto na praça, a atmosfera entre os moradores da casa mudou. Estela dormia serenamente ao lado de Rubens, mas Henrique permanecia acordado em seu quarto, os olhos fixos no teto, alimentando pensamentos cada vez mais sombrios. Para ele, o que acontecera na cidade havia sido uma humilhação pública. O pai o repreendera diante de todos. Daniel havia se voltado contra ele, e Estela saíra da situação mais forte do que nunca. Era demais para suportar. No escuro, Henrique murmurava para si mesmo: se ninguém mais tem coragem de tirá-la daqui, eu vou ter. Aos poucos, os pensamentos de vingança começaram a se transformar em planos concretos. Henrique já não falava em convencer o pai ou desmascarar Estela com provas. Agora, sua ideia era mais perigosa. Ele queria afastá-la de qualquer jeito, custasse o que custasse. Enquanto isso, Mariana também remoía o fracasso. Trancada em sua casa, sentia o peso da vergonha. Alguns vizinhos já a apontavam como mentirosa. Outros evitavam falar com ela. Seu prestígio estava manchado e ela culpava Estela por isso. Mas, diferente de Henrique, Mariana não se deixava consumir apenas pelo ódio. Ela ainda enxergava oportunidades. Em sua mente, se conseguisse manipular a situação a seu favor, poderia reverter tudo. No dia seguinte, Mariana procurou Henrique na fazenda. Encontrou-o no celeiro, onde ele fingia inspecionar a ração dos animais, mas, na verdade, afogava a mente em pensamentos obsessivos. Você não pode desistir agora, disse ela, aproximando-se em tom baixo. Estela saiu fortalecida, sim, mas isso não é o fim, é apenas o começo. Henrique virou-se para ela com o olhar cansado. Já tentamos difamá-la. Deu errado. Daniel virou as costas para mim, e meu pai me trata como se eu fosse um estranho. O que mais podemos fazer? Mariana sorriu de maneira enigmática. Sempre há o que fazer, mas é preciso inteligência, não apenas impulsos. Se ela conquistou as pessoas com bondade e serenidade, temos que transformá-las em fraqueza. Faça-a parecer vulnerável, incapaz de lidar com a vida ao seu lado. Se todos a enxergarem como um fardo, até seu pai começará a duvidar. Henrique pensou por um momento. As palavras faziam sentido. Ainda assim, sua raiva era tanta que ele não queria esperar. Eu não quero que ela pareça fraca. Eu quero que ela desapareça da vida dele. Mariana estreitou os olhos, como se avaliasse até onde ele estava disposto a ir. Se for esse o caminho, você precisa ter cuidado, porque uma ação precipitada pode se voltar contra você. Nos dias seguintes, Henrique começou a agir de forma mais sutil. Tentava colocar Estela em situações desconfortáveis, provocando-a em pequenas coisas, torcendo para que ela perdesse a calma. Mas a serenidade dela era inabalável. Certa vez, ele deixou ordens confusas para os empregados e insinuou que Estela havia atrapalhado a organização da colheita. Quando o pai questionou, Estela assumiu a responsabilidade sem acusar ninguém e ainda agradeceu aos trabalhadores pelo esforço extra. Rubens ficou impressionado com a humildade dela e repreendeu Henrique por tentar expor falhas. Essa resiliência só aumentava o ressentimento de Henrique. Parecia que quanto mais ele tentava derrubá-la, mais forte ela ficava. Paralelamente, Daniel começava a se aproximar de Estela. Ele via nela uma sabedoria que jamais havia enxergado antes. Certa tarde, encontrou-a sentada no alpendre, bordando calmamente, e decidiu abrir o coração. Eu quero pedir desculpas, dona Estela. Por muito tempo, deixei que as palavras de Henrique me cegassem. Mas depois de tudo que vi, percebi que a senhora é a única que se importa de verdade com meu pai. Estela sorriu de forma doce. Daniel, não precisa se desculpar. O coração humano é assim mesmo, cheio de dúvidas. O importante é que você enxergou por si mesmo.
Eu só queria que meu irmão também pudesse ver, suspirou ele. Estela pousou o bordado no colo e respondeu: Henrique ainda está ferido. O tempo pode curar, mas também pode endurecer. Só ele poderá escolher qual caminho seguir. Enquanto Daniel se aproximava, Henrique se isolava cada vez mais. Passava horas trancado no escritório, revisando documentos, tentando encontrar alguma brecha legal que pudesse prejudicar Estela. Mas Rubens, atento, já havia colocado tudo em ordem para protegê-la. Foi nesse clima que surgiu um novo elemento na história. Um incêndio inesperado atingiu um galpão de armazenamento na fazenda. O fogo se espalhou rápido, destruindo parte da colheita e provocando prejuízos significativos. Felizmente, ninguém se feriu, mas os danos materiais foram grandes. Alguns empregados cochichavam que o incêndio havia sido criminoso, mas não havia provas. Rubens, preocupado, organizou reparos imediatos. Estela, por sua vez, cuidou dos trabalhadores que ajudaram a apagar o fogo, providenciando comida, água e repouso para todos. Sua atitude foi elogiada, reforçando ainda mais o respeito que os humildes tinham por ela. Mas Henrique aproveitou a situação. Espalhou a ideia de que o incêndio havia começado porque Estela dera ordens erradas sobre o armazenamento. Disse que ela não entendia nada da vida no campo e que estava interferindo onde não devia. Alguns vizinhos voltaram a acreditar nas insinuações e Mariana fez questão de amplificá-las. Rubens, no entanto, não se deixou enganar. Estela não tem culpa nenhuma. Ela foi a primeira a ajudar quando o fogo começou. Se alguém tentar jogar isso contra ela, terá de me enfrentar, declarou com firmeza. Essa defesa pública deixou Henrique enfurecido. Para ele, era a prova definitiva de que o pai não enxergava nada além de Estela. Naquela noite, tomado pela raiva, ele se encontrou novamente com Mariana. Se continuar assim, vou perder tudo. Meu pai já fala em mudar o testamento. Você entende o que isso significa? Mariana, que também via na herança uma oportunidade de se beneficiar por meio de um possível casamento com Henrique, tentou acalmá-lo. Então precisamos agir antes que seja tarde. Mas lembre-se, não podemos atacar Estela diretamente. Temos que fazer com que ela caia por si mesma. Henrique, porém, não queria mais esperar. Não, Mariana, já chega de planos lentos. Se ela continuar aqui, vai destruir nossa família. Eu vou resolver isso de vez. O tom sombrio de sua voz assustou até Mariana, que não esperava que o ódio dele tivesse chegado tão longe. Ainda assim, ela não tentou impedi-lo. Talvez porque, no fundo, também desejasse ver Estela afastada, mesmo que não tivesse coragem de sujar as mãos. Na manhã seguinte, Estela caminhava pelos campos quando percebeu que alguns empregados a observavam de forma estranha, como se carregassem dúvidas plantadas recentemente. Ela sabia que os boatos estavam circulando novamente, mas decidiu manter a postura firme. Sentia, porém, que uma nova tempestade se aproximava, maior do que todas as anteriores. Rubens, por sua vez, começava a notar mudanças no comportamento de Henrique. O filho já não escondia a hostilidade, e em seus olhos havia algo mais profundo do que simples desconfiança, algo perigoso. E enquanto a tensão crescia, Daniel tentava ser a ponte entre os dois lados, mas percebia que o rancor do irmão não dava sinais de recuo. Era como se todos estivessem caminhando em direção a um confronto inevitável, que decidiria não apenas o destino de Estela, mas também o futuro da própria fazenda. As semanas que se seguiram à ameaça de Henrique foram tensas. Cada amanhecer na fazenda trazia a sensação de que algo poderia explodir a qualquer momento. Estela permanecia serena, mas o peso das intrigas começava a se tornar visível em pequenas olheiras, nos gestos contidos e no cuidado constante com tudo à sua volta. Ela sabia que não bastava apenas ter a verdade a seu lado, precisava estar atenta a cada detalhe, pois Henrique não recuaria.
Henrique começou a agir de forma mais calculada. Depois do incêndio, percebeu que provocações diretas não eram eficazes, pois apenas fortaleciam a posição de Stella diante do pai e da comunidade. Então, decidiu usar a insinuação, a dúvida e a mentira disfarçada de preocupação. Entrou na fazenda, fingindo preocupação pelo bem-estar de Rubens, criticando pequenas decisões de Stella sob o pretexto de cuidado. Pai, você precisa ver se ela realmente entende o funcionamento da fazenda. Não quero que nada saia errado, dizia ele, com voz doce, mas com olhos que denunciavam a malícia. Rubens, no começo, aceitou como alerta de filho preocupado. Mas Daniel logo percebeu a manipulação e começou a confrontá-lo discretamente. Henrique, você está exagerando. Ela não cometeu erros. Está apenas cuidando de tudo como sempre fez. Daniel, não se engane, retrucou Henrique com um sorriso forçado. Ela pode parecer inofensiva, mas tudo é planejado. Um passo em falso e veremos as consequências. Enquanto isso, Mariana continuava sua atuação sorrateira. Começou a circular pela vizinhança, plantando dúvidas sutis sobre Stella. Sugeriu que o incêndio poderia ter sido causado por descuido dela. Insinuou que ela manipulava o pai para favorecer certos trabalhadores e reforçou a ideia de que a nova esposa buscava controlar a fazenda. Alguns moradores começaram a se afastar de Stella. Embora não acreditassem totalmente nos boatos, apesar disso, Stella continuava firme. Organizou a colheita, visitou famílias necessitadas e manteve a rotina com os trabalhadores, reforçando sua imagem de mulher íntegra e justa. Mas nem todos viam isso. Alguns vizinhos continuavam a observar cada movimento, esperando encontrar qualquer falha que confirmasse suas suspeitas. Um dia, Stella foi surpreendida quando descobriu que Henrique havia colocado uma armadilha em uma das dependências da fazenda. Ele havia espalhado papéis e instruções confusas sobre a estocagem de grãos, esperando que um erro fosse cometido e que isso pudesse ser usado contra ela. No entanto, ela percebeu rapidamente a intenção e reorganizou tudo com precisão, evitando qualquer desastre. Rubens, que observava de longe, ficou impressionado com a competência dela. Stella, você é incrível, disse ele segurando sua mão com orgulho. Nunca duvidei de você. Daniel, por sua vez, aproximou-se para alertá-la sobre Henrique. Ele não vai parar, Stella. Precisa estar preparada para qualquer coisa. Stella respirou fundo e respondeu. Estou pronta, Daniel, mas não vou ceder à manipulação. O que é justo vai prevalecer. Henrique, frustrado com as tentativas fracassadas, começou a planejar algo mais ousado. Decidiu contratar pessoas para espalhar cartas anônimas, supostamente revelando segredos do passado de Stella com detalhes forjados. Mariana ajudava na logística, garantindo que as mensagens chegassem a vizinhos e pessoas influentes da região. A intenção era criar um escândalo que abalasse não apenas a confiança de Rubens na esposa, mas também a aceitação dela perante a comunidade. Quando Rubens recebeu uma das cartas, ficou inicialmente surpreso. Mas ao perceber que eram acusações vagas e inconsistentes, percebeu a tentativa de manipulação. Mostrou a Stella, que leu atentamente e comentou. Eles estão tentando nos dividir, mas você sabe a verdade, Rubens. Não há nada aqui que possa me atingir. Rubens apertou a mão dela, sentindo a determinação que emanava de sua esposa. Você tem razão. Quem acredita na mentira será enganado, mas quem conhece a verdade verá seu valor. Apesar disso, os ataques continuavam. Henrique tentava semear o caos entre os trabalhadores, insinuando que Stella não cuidava deles como deveria, e Mariana espalhava rumores de que a nova esposa tinha intenções ocultas na administração da fazenda. Alguns empregados começaram a ficar confusos, questionando pequenas instruções que antes seguiam sem problemas. Stella percebeu a situação e decidiu agir de maneira sutil.
chamando cada um para conversar, explicando suas decisões com clareza e mostrando preocupação genuína. Enquanto isso, Daniel começou a ganhar coragem. Sabia que Henrique não pararia enquanto não conseguisse afastar Stella, e sentiu a necessidade de protegê-la, mesmo que isso significasse se confrontar com o irmão de forma definitiva. O ponto de virada aconteceu quando Mariana, em sua ambição de prejudicar Stella, cometeu um erro grave. Durante uma visita à cidade, tentou convencer um comerciante a acusar Stella de má conduta financeira, mesmo sabendo que não havia provas. O comerciante, desconfiado, recusou e relatou tudo a Rubens. Ao saber disso, Rubens sentiu uma mistura de raiva e desapontamento. Mariana, disse ele com firmeza, sua tentativa de prejudicar minha esposa não será esquecida. Aqui você só encontrará honestidade. Quem tentar manipular ou mentir não tem lugar nesta fazenda. Essa reação do pai deixou Henrique ainda mais furioso. Sentia-se encurralado e incapaz de controlar a situação como antes. O ódio acumulado começou a se transformar em impulsos mais perigosos. Ele passou a planejar ações ainda mais drásticas, sem se importar com as consequências para a própria família. Enquanto isso, Stella continuava sua rotina, consciente de que algo maior se aproximava. Sabia que Henrique não descansaria até tentar destruí-la, mas confiava na proteção de Rubens e na própria capacidade de enfrentar as adversidades. Começou a preparar medidas preventivas. Organizou registros detalhados da administração da fazenda, conversou com os trabalhadores e fortaleceu a rede de confiança ao redor dela. O clima de tensão atingiu seu ápice quando um mensageiro chegou à fazenda com uma carta anônima que continha ameaças veladas, insinuando que Henrique e Mariana não mediriam esforços para prejudicá-la. Stella leu o conteúdo, respirou fundo e entregou a carta a Rubens. Eles não vão nos intimidar, disse ela calmamente. Mas precisamos estar atentos. Rubens concordou. Vamos enfrentar qualquer tentativa de sabotagem juntos. Você não está sozinha. Enquanto a noite caía, Henrique observava a fazenda de longe. Seu plano mais ambicioso ainda não havia sido colocado em ação, mas ele sabia que cada passo seguinte exigiria cautela e frieza. Mariana, ao lado dele, encorajava seus planos, ciente de que a ousadia poderia finalmente garantir o resultado que ambos desejavam, a saída de Stella da vida de Rubens e o controle da fazenda. A tensão estava no ápice. Tudo indicava que a batalha final estava prestes a começar, e Stella, apesar de toda sua serenidade, sabia que o desafio seria maior do que qualquer conflito anterior. Cada movimento de Henrique e Mariana se tornava mais perigoso, e a paz que ela tanto buscava parecia cada vez mais ameaçada. O dia amanheceu carregado de tensão na fazenda. Os primeiros raios de sol iluminavam as plantações, mas dentro da casa o clima era sombrio. Stella, sempre serena, preparava-se para um dia que pressentia decisivo. Ela sabia que Henrique não desistiria tão facilmente e que Mariana continuaria a atuar nas sombras, manipulando quem pudesse para enfraquecê-la. Porém, havia algo diferente naquele dia, um sentimento de que as coisas finalmente chegariam a um ponto crítico que exigiria coragem, astúcia e união familiar. Rubens, ao perceber a determinação da esposa, aproximou-se e disse: "Hoje é o dia em que precisamos enfrentar tudo de frente. Não vou permitir que ninguém destrua a paz que construímos." Stella sorriu, apertando a mão dele. "Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa." Henrique e Mariana haviam planejado um movimento audacioso. Reuniram um grupo de trabalhadores influenciáveis, alguns vizinhos e até alguns familiares distantes, todos dispostos a apoiar o plano de denegrir Stella publicamente. A intenção era criar um falso escândalo financeiro, atribuindo a ela decisões ruins e manipulações sobre os negócios da fazenda.
esperando que isso abalasse a confiança de Rubens e enfraquecesse a posição de Estela. Enquanto o plano se desenrolava, Daniel percebeu sinais de que algo grave estava para acontecer. Ele decidiu agir rapidamente, aproximando-se de Estela e do pai para compartilhar suas suspeitas. Henrique e Mariana estão planejando algo grande hoje. Não sabemos exatamente o que, mas tudo indica que será público e muito prejudicial. Rubens franziu a testa, mas confiava na firmeza de Estela. Vamos encarar. Não há mentira que se sustente diante da verdade. Ao meio-dia, Henrique iniciou a execução do plano. Reuniu as pessoas na varanda principal da fazenda, com papéis falsos, testemunhos forjados e acusações preparadas para atingir Estela. O semblante dele estava carregado de raiva e determinação. Mariana, ao lado, mantinha uma expressão calculada, consciente de que qualquer deslize poderia comprometer o esquema. "Não, senhor Rubens", começou Henrique, erguendo os papéis. "Precisamos falar sobre algumas decisões que sua esposa tomou. Há registros de erros que podem comprometer a administração da fazenda." Estela permaneceu calma. Caminhou até o filho do marido e, olhando diretamente em seus olhos, disse: "Henrique, se tiver algo a mostrar, que seja verdadeiro. A mentira e a manipulação não têm lugar aqui." O silêncio se espalhou pelo ambiente. Alguns trabalhadores olhavam desconfiados, outros aguardavam ansiosos pelo desenrolar. Henrique, então, começou a ler os documentos falsificados, tentando criar uma narrativa de incompetência e má intenção. Mas, assim que mencionou datas e valores, Estela interrompeu, apresentando registros detalhados, comprovantes e depoimentos dos trabalhadores que desmentiam cada ponto. "Olhem bem", disse ela, erguendo as pastas. "Tudo aqui é registrado, com datas, testemunhas e provas. Não há manipulação. Não há erro. Cada decisão foi tomada com cuidado e com a intenção de proteger esta fazenda e todos que dela dependem." A confusão tomou conta do grupo. O homem que Henrique tentara subornar começou a gaguejar, percebendo que havia sido pego em sua própria farsa. Alguns vizinhos se entreolharam, duvidando das acusações, enquanto outros, constrangidos, percebiam que haviam sido usados para espalhar rumores infundados. Rubens, com o rosto vermelho de indignação, se dirigiu aos filhos. "Henrique e Mariana, o que vocês fizeram aqui é imperdoável. Tentaram manchar a reputação de minha esposa com mentiras. Não só falharam, como demonstraram falta de caráter." Henrique, sem saída, tentou argumentar. "Mas, papai, eu só queria proteger a fazenda." "Proteger a fazenda?", interrompeu Rubens com voz firme. "Vocês tentaram destruir a mulher que trouxe paz para esta casa. Proteger a fazenda é zelar pela verdade e pelo bem-estar das pessoas, não espalhar mentiras." Daniel finalmente deu um passo à frente. "Henrique e Mariana, vocês perderam a chance de manipular. Estela provou que é íntegra e competente. Quem ainda duvida? Veja os trabalhadores, veja os registros. A verdade está diante de todos nós." Henrique ficou pálido, sem palavras. Mariana, percebendo que o plano havia falhado completamente, tentou se afastar, mas não havia mais como disfarçar sua culpa. A multidão presente começou a aplaudir Estela. Não eram aplausos extravagantes, mas sinais de reconhecimento e respeito. Alguns vizinhos mais próximos se aproximaram dela, pedindo desculpas por terem acreditado nos rumores. Rubens segurou Estela pelos ombros e disse: "Você não apenas venceu, mas provou que a verdade e a bondade são mais fortes que qualquer mentira." Estela sorriu emocionada. "Eu apenas fiz o que precisava ser feito, sempre com a verdade ao meu lado e com você, Rubens, apoiando-me." Henrique, derrotado, permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que não poderia controlar tudo, que a raiva e a ambição não poderiam substituir o caráter e a sinceridade. Mariana, envergonhada, saiu sem dizer uma palavra, sabendo que perdera a confiança de todos.
A partir daquele dia, a fazenda voltou a ter paz. Estela consolidou sua posição não por ter chegado à riqueza, mas por sua integridade e capacidade de lidar com adversidades. Rubens, ao seu lado, se sentia mais feliz e seguro do que nunca, sabendo que havia escolhido a companheira certa. Alguém capaz de enfrentar intrigas, inveja e maldade com firmeza e serenidade. Daniel tornou-se um aliado importante, garantindo que a harmonia familiar fosse restaurada e que Henrique, embora ainda ressentido, começasse a refletir sobre seus atos. O filho mais velho precisava aprender que o amor e o respeito não se impõem com medo ou manipulação, mas se conquistam com verdade e lealdade. A vida na fazenda seguiu seu curso, mais tranquila e organizada. Estela passou a ser admirada não apenas pelos trabalhadores, mas por toda a comunidade que reconhecia sua coragem, sabedoria e generosidade. Rubens e Estela caminhavam juntos pelos campos, sempre lado a lado, mostrando que, mesmo em meio às intrigas mais sombrias, o amor verdadeiro e a honestidade prevalecem. E assim, a história que poderia ter sido marcada pela desconfiança, pelo ódio e pela maldade, transformou-se em um exemplo de superação, de força feminina e de vitória da verdade sobre a mentira. A mulher mais idosa entre as ofertadas havia conquistado não apenas o coração do fazendeiro milionário, mas também a admiração e o respeito de todos ao seu redor, provando que idade, experiência e caráter são muitas vezes os maiores trunfos da vida. A fazenda nunca mais foi a mesma. Mas dessa vez, para Estela e Rubens, isso era exatamente o que eles desejavam: um lar de paz, respeito e amor, onde a verdade sempre prevaleceria.